análise literária para o vestibular. Essa aqui é a aula do dia 22 de setembro, terça-feira. E a obra de hoje é Mayombe, do autor Pepetela. É pseudônimo, tá? Do Arthur Carlos Maurício dos Santos. Ele assina o livro com o nome de Pepetela. O livro Mayombe. Bom, algumas considerações. Esse livro ele conta uma história que se passa no país Angola, no país africano Angola. É uma história que ocorre ali durante a década de 1970. Então já a segunda metade do século XX, foi ontem, né? Se passa aí durante a década de 1970 em Angola, na África. É uma obra literária que entrou para a lista da FUVEST por cota, né? Por conta aí de uma política multicultural, tá? Então foi incluída aí como obra necessária na lista das obras literárias para a FUVEST. No meu humilde entender, estritamente desnecessária, porque a gente tem dezenas, centenas de obras mais importantes do que essa, inclusive de literatura brasileira. Isso aqui não é literatura brasileira, tá? E se for falar de literatura estrangeira, tem outras centenas de obras mais importantes do que esta. Mas por conta de uma agenda multiculturalista, mimizenta, então a gente tem que saber que esse livro existe, porque ele vai cair no vestibular e você tem que ler, você tem que conhecer. Isto posto, vamos a ele, tá? É um livro, então, que vai falar sobre a Guerra de Libertação de Angola. Angola é um país da África que teve colonização portuguesa e em plena década de 1970 lutava para ser independente de Portugal, certo? A independência, a nossa independência vem em 1822. Eles estavam lutando pela independência deles lá em 1970 e pouco, tá? Bom, é o seguinte, um erro que se comete muito frequentemente quando se fala de África é imaginar que aquilo é tudo uma coisa só. Não. A África é um continente. Assim como a Ásia é um continente formado por vários países. A Europa é um continente formado por vários países. As Américas, um continente formado por vários países. Tá? A África também é um continente formado por vários países, por várias regiões, constituída por várias nações tribais diferentes. Não é tudo uma coisa só. A África não é homogênea. Por que eu estou falando isso? Porque o ponto principal do livro, tá? Em que pesem aí algumas particularidades das quais eu vou falar, a parte principal do livro vai tratar exatamente de diferenças. Colocando, já antecipando já o que eu vou falar na sequência. É uma guerra de independência de Angola e os envolvidos aí, foi uma guerra. Os guerrilheiros aí que lutavam pela liberdade do seu país eram guerrilheiros, eram membros do Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, né? Um movimento de guerrilha que lutava pela independência. Os membros desse movimento popular de libertação de Angola, cada membro, os membros eles não se entendiam entre eles. Isso é importante saber, tá? Isso é uma das tônicas do livro. O que o Pepetela quer mostrar nesse livro é que essa falta de união em torno de um mesmo ideal é prejudicial para uma guerra de libertação, porque as pessoas elas não se entendem sobre o que elas estão lutando, pelo que elas estão lutando. Uns lutam por um ideal, outras lutam por outro ideal, todos querem a independência, mas de uma forma desencontrada.
E isso prejudica o caminho em uma direção só pela libertação do país. Esse é um dos pontos principais do livro. Porque os personagens mesmo vão representar isso. Os diferentes membros, eles vêm de diferentes tribos e diferentes partes do país Angola. Cada tribo, cada indivíduo tem ideais diferentes de outro indivíduo. Cada tribo tem ideais diferentes de outra tribo dentro de um mesmo país, que é Angola. Tá? Então essa é uma marca importante do livro. Essa falta de união em torno de um mesmo ideal, qual seja a libertação do país, a independência do país. Ok? Então vamos lá. É um romance-reportagem. O Pepe Tela, quando ele começa a escrever esse livro, ele percebe que está ficando num tom muito panfletário e muito refratário ao entendimento popular. Tem uma tônica política forte demais, muito hermética, muito difícil de entender. Então ele dá uma amenizada transformando em romance, transformando numa história com enredo, com personagens que se envolvem e tal. Então é um romance, meio reportagem. Inicialmente era muito reportagem e com o tempo o Pepe Tela foi fazendo esse amálgama de romance para ficar mais palatável, para ficar mais tragável, né? Então é um romance-reportagem que vai falar desse cotidiano, desse dia a dia dos guerrilheiros do movimento popular, né? Nessa luta pela liberdade, pela independência do país Angola. E a gente vai ter a narração, é uma narração bastante especial, porque a gente chama de narração polifônica. Polifônica, poli quer dizer muitos, fônica, sons. Então, de muitos sons. Como assim muitos sons? Você tem um narrador onisciente, que é aquele narrador que ele vê a história de fora, é um narrador sem rosto. É um narrador que não tem identidade. Ele é quase um deus. Ele sabe tudo o que se passa na história, ele sabe o que se passa na mente de cada personagem da história. Então ele é um narrador onisciente. Ele vê tudo de cima e à distância. Ele vê a história inteira. E esse narrador onisciente, ele está intercalado com diferentes narradores de primeira pessoa. Então você tem vários personagens da história fazendo a narração. Então você tem um personagem contando a sua visão da história, o seu posicionamento pessoal dentro da história, e aí vem o narrador onisciente para costurar. Logo depois vem outro personagem da história, diferente daquele, e vem outro personagem diferente contar a história também. Mas ele vai contar do seu ponto de vista. A mesma história ali, a situação ali, do seu ponto de vista, que é um ponto de vista diferente do ponto de vista do outro personagem narrador. E aí entra de novo o narrador onisciente costurando. Então você tem narrações depois outro personagem diferente dos dois primeiros entra contando a história do seu ponto de vista, que é diferente do ponto de vista dos outros. Entendeu? E aí de novo vem o narrador onisciente costurando as narrações. Tá? Então você tem um narrador onisciente e vários narradores, personagens, várias narrações de primeira pessoa intercaladas com esse narrador onisciente que vai costurando o fio da história. Então você tem diferentes personagens para mostrar que são diferentes pontos de vista. É uma revolução calcada em diferentes pontos de vista, em diferentes ideais. São personagens de origens diferentes, vindos de lugares diferentes, de tribos diferentes dentro do mesmo país, com anseios, com vontades diferentes,
com ideais diferentes, com ideologias diferentes, com discursos diferentes uns dos outros. E todos são membros desse movimento de guerrilha. Percebeu? Então, são todas pessoas que lutam, todas querem a liberdade e a independência de Angola, mas é uma colcha de retalhos. Cada um vê a mesma realidade do seu ponto de vista. E isso tem uma disputa, isso tem uma certa disparidade entre eles. Entendeu? Então são diferentes personagens que narram, e você tem a própria revolução, o próprio movimento revolucionário de guerrilha, visto de forma diferente por cada um deles. Então você tem contradições entre os próprios guerrilheiros que querem uma mesma coisa que a liberdade, mas por caminhos diferentes. Eles querem chegar nesse mesmo objetivo. Tá? Então são ideologias diferentes, propostas diferentes, ideais diferentes, porque as personagens têm origens diferentes, vêm de diferentes tribos, diferentes lugares, com diferentes necessidades. E tem um choque entre eles. Então, além de esses guerrilheiros lutarem contra as tropas portuguesas, eles combatem entre si, eles combatem ideias diferentes das deles. Ideias que são do outro cara, membro da guerrilha, que é guerrilheiro como ele, mas tem ideias diferentes que não batem com as ideias dele. Então essa falta de unidade, tá? Há uma falta de unidade entre os próprios guerrilheiros do mesmo movimento popular pela libertação de Angola. Todos esses guerrilheiros lutam contra o exército português, mas ao mesmo tempo lutam entre si. Claro que isso enfraquece, em certa medida, a luta deles contra o inimigo comum. Né? O tempo é cronológico, é um tempo marcado em horários, dias, semanas. Então isso é simples, o tempo é simples, é cronológico, ele é marcado na passagem normal do tempo. Não tem nada de psicológico, de subjetivo, não. Tempo cronológico marcado, normal, tá? O espaço é importante. O espaço é Mayombe. O que é Mayombe, que é o título do livro? Mayombe é essa floresta onde ocorrem as lutas, onde ocorrem os confrontos, tá certo? E a história desse povo vai retomar desde lá da invasão e a ocupação pelos colonos portugueses dessa floresta Mayombe, tá certo? Para mostrar aí a influência do estrangeiro sobre a identidade, sobre a formação do povo angolano. Então, ao contar a história de Mayombe, da região de Mayombe, ocupação e exploração de Mayombe, você tem aí o surgimento da floresta, presta atenção, a floresta Mayombe também é personagem. Personagem como? Mais ou menos parecido com o livro O Cortiço, que é brasileiro. Tá? No livro O Cortiço, a personagem principal do livro O Cortiço é o Cortiço. Ele é a personagem principal da história. As pessoas, os moradores do Cortiço, são todos secundários. O Cortiço parece ter vida própria. É mais ou menos assim que a floresta de Mayombe se torna personagem. Por quê? Porque é essa floresta parindo, produzindo o novo homem dentro de um novo momento histórico. Esse novo homem você pode entender mais ou menos como o homem utópico de lá da Revolução Russa. Claro que tem viés de esquerda, claro que é panfletário. Isso fica claro das primeiras às últimas páginas. Movimento popular
de libertação de Angola. Tá? O autor era socialista. O movimento do MPLA era calcado em ideais socialistas. Bom, as personagens dessa história, tá, são guerrilheiros, são membros da guerrilha. Só que pelos nomes das personagens, percebe que não são nomes próprios. João, Maria, José, Bonifácio, não. São alegorias de guerra. Uma alegoria é uma tipificação da personagem. Então, por exemplo, alguns personagens, tem muitos, eu peguei alguns. Você tem lá o personagem chamado Sem Medo. Ele é o comandante dos guerrilheiros. Então ele tem que ser um cara destemido. Ele tem que ser um cara corajoso. Ele é o comandante, ele tem que dar o exemplo. Ele tem que guiar os guerrilheiros na batalha. Olha o nome dele, Sem Medo. Aí você tem lá Teoria. É outro guerrilheiro, mas esse é um professor. Olha o nome, Teoria. Então ele vai trabalhar no nível ideológico, ele vai trabalhar no nível das ideias entre os membros da guerrilha. Ele é o cara que vai trazer ensino, vai trazer explicações para a guerrilha, né? Vai trazer teorias sociais para aqueles guerrilheiros, falar, olha, ideais e tal. Então ele vai se esforçar no sentido intelectual. Ele também é um membro guerrilheiro e se chama Teoria, por quê? Porque o trabalho dele, mais do que no nível de dar tiro ali, na batalha, o trabalho dele é mais intelectual. É explicar a situação para os outros membros da guerrilha. É ensinar, é trazer explicações, trazer ensinamentos. Nome do cara? Teoria. É um professor. Aí você tem lá mais dois personagens. O Verdade é um deles. O Lutamos é outro. E esses dois personagens, o Verdade e o Lutamos, eles são destribalizados. Como assim? Pois é, são de tribos diferentes, vem cada um de uma tribo diferente, olha a diferença de origem. E eles são destribalizados, eles foram expulsos das suas tribos por algum motivo. Então, apesar de serem ali, estarem deslocados, porque não foram tirados de suas tribos, ainda assim o interesse deles é lutar pela liberdade de Angola, pela independência de Angola. Mas um veio de uma tribo, outro veio de outra. Cada tribo tem a sua realidade, as suas necessidades, os seus anseios. E é isso que eles carregam com eles. Os dois são destribalizados, vêm de tribos diferentes. Outro cara é o Mundo Novo. Esse cara, ele representa a elite social, uma certa aristocracia, a burguesia, se você quiser chamar. Ele é um carinha mais filhinho de papai, ele estudou em país estrangeiro, entendeu? Ele tem uma formação intelectual mais superior que a dos outros. E como ele estudou em outro país, ele é chamado de Mundo Novo. Ele estudou nas Américas, Mundo Novo. O velho mundo é a Europa. Você percebeu? Então ele vem de fora, ele vem do estrangeiro. Ele é angolano, mas estudou na América. Então ele é chamado de Mundo Novo. Ele vem com uma visão de mundo formada lá fora, na América. Uma visão mais libertária. E ele é visto como o filhinho de papai e tal, né? Aí você tem uma personagem feminina, a mulher, a Ondina. A Ondina, ela é mulher e ela não narra. Ela é uma personagem importante, mas ela não tem voz de narração. Isso é um protesto contra o machismo. Olha aí a panfletagem da esquerda. Tinha que ter uma lacração, tá aí. A Ondina é mulher, ela é uma personagem importante porque é uma personagem transformadora. Em que sentido? Por exemplo, o Sem Medo, o comandante Sem Medo no início da história, é noivo dela. Num determinado momento eles se desentendem e esse noivado é rompido.
E o sem medo, ele é levado a um amadurecimento pela Ondina. Ela falou, olha, o nosso relacionamento acabou, mas você tem que continuar comandante. Você não pode amolecer por conta de um rompimento sentimental. Então, ela rompe o noivado com o comandante, mas instiga ele a continuar na luta. Não entrega os pontos não, meu chapa. Você é comandante. Da mesma forma, quando ela se envolve com outra personagem, se envolve sentimentalmente com outra personagem, ela vai guiar esse outro personagem dentro da luta, vai dar força pro cara para ele continuar. Ela é uma personagem importante porque ela, à maneira dela, de mulher, ela sustenta a força dos outros, tanto daquele com quem ela rompeu o noivado, como com aquele com quem ela está se envolvendo agora. Então ela é importante nesse sentido, ela é transformadora dessas personalidades, mas ela não tem voz narradora. Ela não narra. E aí é um protesto contra o patriarcado machista, blá blá blá, blá blá blá, que o público feminista adora, tá? E tem mais personagens, tem outros além desses, tá certo? Eu citei alguns aí, pois etc, porque tem vários outros, ok? Bom, na aula seguinte, agora que eu vou gravar agora na sequência desta, eu vou falar sobre as reflexões. Enredo não tem muito o que contar, tá? É o cotidiano da guerrilha, mas traz reflexões. O que o Pepetela pretendia contando a história? Isso é o importante, tá? E é isso que eu vou trazer agora na sequência da aula do dia 23. Só um momento.